Oi, gente! Meu nome é Lívia, eu sou fisioterapeuta osteopata e vim aqui fazer mais um Contos de Consultório. Bom, essa paciente que eu vou fazer hoje o relato para vocês, eu atendi ela durante um dos cursos que eu dei de raciocínio e diagnóstico clínico para fisioterapeutas. Então, lá a gente fez uma dinâmica assim, a gente passou todos os passos da avaliação, os raciocínios, como era que iria ser feito, e no final, aquela pessoa que eles não conseguiram criar um raciocínio, eu falei que eu ia atender para fazer outros testes, para a gente tentar discutir o porquê que não tinha sido conseguido criar um raciocínio. Então, da turma de 20 pessoas, só teve uma pessoa que não foi conseguido encontrar uma correlação e o porquê da dor e até tratar essa dor. Então, essa paciente, o relato dela era de dor cervical, ela tinha dor a movimentos específicos e não se tinha um relato claro no histórico dela do que podia estar relacionado. Então, eu usei estratégias que eu uso durante o exame estático e o exame dinâmico para me chamar a atenção do que pode estar causando aquele sintoma. E no caso dela, uma coisa que me chamava muita atenção era o desvio que ela tinha da mandíbula, da TM. Ela ficava com a boca assim. E ela sentia dor quando ela fazia extensão, né? Então, se ela sentia dor à extensão, eu estou estirando exatamente a musculatura associada à TM. Então, eu criei uma estratégia, eu fiz uma inibição, né, desse captor da boca, melhorava a dor dela, mas não resolvia. E aí eu falei, bom, a TM se fixa no temporal, né, relação ligamentar e muscular. Então, bora tentar fazer um liftzinho desse temporal, bora tentar fazer uma inibição desse temporal. E aí eu fiz essa inibição e melhorou muito o sintoma dela de extensão. E a gente resolveu partir, então, para tratar isso. Quando eu comecei a avaliar, ela tinha um super bloqueio de cervical alta e o frontal dela, do lado direito, era como se fosse um pedaço de pau, gente. Não mexia nada. E aí, eu já tinha colhido o histórico dela, ela não tinha me contado nada de acidente, nada de trauma. Eu falei, gente, eu tenho quase certeza absoluta que essa rigidez toda é compatível com trauma. E aí comecei a mexer na cabeça dela e ela abriu a boca e falou assim, nossa, eu já tive um trauma. Quando eu era criança, eu caí da árvore e dei de testa num toco. Aí eu falei assim, nossa, é por isso que eu digo e sempre repito que os tecidos não mentem. Então, às vezes, o relato do corpo do paciente é até mais importante do que o relato que ele te dá verbalmente, entendeu? E aí tratamos, né, todo o crânio dela, a cervical alta dela que estava muito rígida. E levantou, fiz todos os testes e ela estava sem dor. E aí foi aquela hora da gente criar discussão, que é o que eu mais gosto com os alunos. E aí uma das perguntas que eles me fizeram, que eu acho fundamental trazer para vocês é: por que diabos que o bloqueio do temporal tem relação com o movimento dela e com a dor dela? Então, acaba que muitas vezes o trauma é tão antigo que a gente não lembra dele, mas meio que a cicatriz do trauma ficou guardada ali. E como ela conta pra gente que quando ela era criança ela caiu, o crânio dela não estava todo fechadinho, ele ainda tinha partes mais membranosas. E isso provavelmente fez com que o crânio dela fosse se ossificando e se moldando em cima desse bloqueio, dessa lesão. Tanto que o relato dela era de dor de cabeça desde a infância e dor cervical que só foi evoluir há pouco tempo. Ou seja, o corpo dela estava dando conta até de adaptar alguma coisa, mas não estava dando tudo, porque ela tinha a enxaqueca e a dor cervical só veio surgir há pouco tempo. Então, quando eu parei para dar atenção para o corpo dela, é que a gente foi encontrando as pistas que realmente tinham relação. A grande maioria dos pacientes não lembra de todos os traumas. Então, a gente tem que perguntar. Se não está fazendo relação, pergunta mais, tenta pensar em relações, observa o corpo, percebe aquilo que te chama atenção, vai e trata aquilo. E foi pensando nisso que a gente conseguiu encontrar qual era a relação do corpo dela. Mas me conta aí, vocês alguma vez já tiveram esse tipo de dificuldade de chegar um paciente que vocês não sabiam o que vocês faziam, que não tinha correlação com nada e que vocês não sabiam nem por onde começar?
Conta aí o que vocês fizeram.